Paz do Senhor, amados irmãos, amém? Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Glória a Deus. Ainda com a sua Bíblia aberta, vamos lá em Mateus, capítulo 4. E se assim possível, permaneça com ela aberta. No versículo 11, capítulo 4, versículo 11, do Evangelho Mateus, capítulo 4, versículo 11, nos diz assim: com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, amados irmãos? Amados, a gente sempre vem folheando a palavra de Deus, e às vezes quando estamos meditando no nosso devocional, tem uma palavra que o Espírito Santo coloca em nossos corações, e eu tenho por costume às vezes colocar assim, pregar um dia, não sei quando, mas eu coloco assim, pregar. Aí vai outra, e outra assim, pregar. Algumas Bíblias minhas estão cheias de nome assim, pregar. Essa Bíblia Shed aqui está bem rabiscada, eu tenho a Shed, a King James, algumas outras, e faço uma comparação ali, e hoje eu recebi o convite do pastor Eliseu, aí dá aquela tremida, meu Deus, aparentemente quando a gente está lendo esporadicamente no dia a dia, parece que tem tantas mensagens preparadas, mas no dia que alguém te chama, aí você vai para o joelho. Senhor, não deixe que eu fale o que eu desejo ou o que eu tenho preparado, mas aquilo que o Senhor quer compartilhar com a tua igreja. E não estava no meu coração ministrar essa palavra, o Espírito Santo de Deus vai e fala, Mateus 4. Orei, e o Senhor me ajudou a entender um pouco sobre aquilo até mesmo que a gente muitas vezes passa. E eu coloquei um tema para mim mesmo nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. O deserto e as tentações da vida. Deserto, na palavra em si, significa muitas vezes algo vazio, sem nada, sem provisão, quente, altas temperaturas. E deserto com tentações é pior ainda, né? Só que tentações, existe uma diferença entre tentações e provações. As provações são muitas vezes conduzidas por Deus, pelo Espírito Santo, justamente para quê? Nos provar. Nós, alunos, seremos eternos alunos, estamos sempre sendo provados. Muitas vezes olhamos para o passado e dizemos, eu já tenho 20, 30 anos de crente, de cristão, não preciso provar para ninguém que eu sou crente. Mas é errado esse pensamento. Porque seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ser crente do tempo de João Batista. Mas se não tiver a paz e a santificação com todos, não verá o Senhor. Então se faz necessário todo dia nós questionarmos a nós mesmos, perguntando, como eu estou sendo crente? Então, deserto, amados irmãos, e as tentações da vida. Deserto nesse caso aqui, um dia maravilhoso, porque um dia de batismo é um dia de muita alegria, né? Para as famílias, para a igreja, os pastores estão felizes, porque, meu Deus, eu vou batizar mais pessoas estão sendo incluídas no reino de Deus. E a família está, meu Deus, meu filho vai se batizar, que alegria. E outros amigos compartilhando, poxa, quem diria, você vai ser crente. E aquele dia maravilhoso, João Batista pregando e batizando. E Jesus veio até ele. E quando Jesus orando, se os irmãos desejarem permanecer com a Bíblia aberta, sintam-se à vontade. Eu sou muito textual e
até mesmo com medo de fazer algo ou falar algo, adulterar a palavra de Deus. Eu tenho um receio muito grande, uma particularidade minha. Veja no versículo 17 do capítulo 3 de São Mateus, vamos permanecer nesses versículos do 17 para frente, entre 4 até 11. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E eis que uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. No versículo 13, Jesus saiu da Galileia para o Jordão, a fim de fazer este ato. Coisa maravilhosa é quando Jesus se move para um lugar quando ele está a fim de fazer um ato em que poderá mudar muitas vidas. Mas naquele momento, Jesus, como homem, ele foi para ser batizado. E ali aquela multidão testificou a trindade, ainda que a palavra não está diretamente escrita trindade, mas a palavra, porque Jesus saiu da água, ouve-se uma voz do céu, o próprio Deus, e o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. Então a trindade se fez presente naquele ato. Então a alegria foi muito grande. E diz que Jesus, ao sair do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então, amados irmãos, versículo 1 do capítulo 4 nos diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí vem a diferença entre provação e tentação. Deus não tenta ninguém. O próprio Tiago já fala na sua carta. Mas provar, ele nos permite provar. Então eu não sei como você tem passado nesses últimos dias. Essa semana talvez tenha sido uma semana agitada, em que você olha para o céu e diz: Senhor, por que tantas tentações? Quando na realidade pode ser uma provação, porque uma fé não provada, ela é vulnerável. Uma fé não provada, mas irmãos, ela é vulnerável. E nos dias atuais Deus tem provado a fé de muitos cristãos. Muitas ideologias surgindo, muitas coisas surgindo no meio do mundo inteiro, e as pessoas ficam até mesmo escandalizadas com determinadas situações, mas a sua fé pode estar sendo provada diante de uma situação que você esteja passando. Ore a Deus, porque o Senhor sabia que ele estava sendo provado. Ele foi ao deserto como qualquer um de nós, como homem. E nós vemos que aqui, quando Satanás vê que alguém pode estar sendo provado, ele se aproxima para tentar. Então Satanás tenta o homem, Deus prova. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Na Bíblia, King James, ele estava faminto, ele vai um pouco mais além. E aqui na Bíblia Shed, fala assim, Jesus foi levado. Em outras versões diz, conduzido pelo Espírito Santo. Em outras versões fala que ele estava pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então nos remete a pensar que, diante das provações e tentações, há um segredo do crente para continuar. Como nós lemos, depois de ser revestido da armadura de Deus, vencer as dificuldades e continuar firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor. Glória a Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, mas se faz necessário você se revestir, esteja pleno do Espírito Santo de Deus, para você ajudar a si mesmo, ajudar seus amigos, ajudar a igreja, ajudar a sociedade a continuar firme na presença de nosso Deus. Aleluia. Então Mateus, um cobrador de impostos, muitas vezes conhecido como Levi, escreveu esse livro para os judeus. E ele tem propósito nesse livro: testificar que Jesus Cristo é o Messias da promessa do Antigo Testamento. E sua missão é trazer o reino de Deus até os homens. Essa missão de Jesus Cristo, passar pelo deserto, de ser provado por Deus, tinha também como missão lá no deserto, quando Deus conduziu o seu povo durante o deserto, para provar a fé de muitos. E Satanás, sabendo disso, ele rodeia querendo tragar a quem possa tragar. Porque como
A carta de Efésios, como nós lemos mesmo, a armadura de Deus nos diz que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades dos ares. Amados irmãos, o sobrenatural de Deus está presente neste lugar para derrubar todas as armadilhas de Satanás preparadas contra a sua vida, contra a sua família, em nome de Jesus. Porque o natural nós estamos vendo, eu olho para a face dos irmãos, os irmãos olham para a minha face e vê o natural. Mas o sobrenatural está acima do natural. E nós estamos em constantes batalhas espirituais. Então é necessário que nós possamos permanecer firmes. A palavra diabo, eu trouxe aqui para os amados irmãos compartilhar, eu sei que é de conhecimento de muitos, mas eu gostaria de reforçar. No grego é diabolos, é maldizente, o que lança uma pessoa contra a outra. Marcos, capítulo 1, versículo 13, fala de Satanás, que Satanás se apresentou diante de Jesus Cristo. E então significa adversário, acusador. Ele estava ali para acusar, ele estava ali para ser o adversário direto de Deus, do próprio Filho de Deus. Uma das coisas principais que ele tinha em foco era: eu vou colocar dúvida no coração dele. Então, a palavra nos diz que ele repete muitas vezes: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, saiu do batismo e estava cheio do Espírito Santo. E quando o crente está cheio do Espírito Santo, muitas vezes é aí que mora o perigo. Porque como homem, muitas vezes ele tem uma tendência de querer fazer coisas que não está na direção de Deus ali. A principal guerra ali, nesse diálogo aqui, entre Satanás e Jesus Cristo, também não era só provar a Jesus. Era, mais uma vez, tentar dizer que o homem, quando está no deserto, que não tem riqueza, que não tem poder, que não tem fama, que não tem glória, ele vai deixar de servir a Deus. Um dos principais objetivos ali de Satanás era tão quanto igual o objetivo que ele tinha com Jó. Porque a guerra ali, entre aspas, o debate de Deus e contra Jó não era provar que Jó era fiel. Era provar, era testar o próprio poder de Deus. Satanás queria mostrar para Deus que os homens só o adoram porque tinha benefícios. Satanás queria mostrar para Deus que ele não era tão bom assim, se ele mostrasse para o homem que o homem sem nada também conseguiria o adorar. Então, como exemplo de Jó, Jesus Cristo, como homem, venceu as tentações. E eu quero dizer para você, amados irmãos, que as tentações podem estar batendo na sua porta, as provações, mas existe um Deus maravilhoso que cuida de você. E é necessário você se revestir do poder de Deus. É necessário você se revestir da couraça da justiça, da espada do Espírito, da capacete da salvação. É necessário você relutar. Se for necessário você revirar durante a noite na sua cama, continuar adorando ao Senhor diante das dificuldades. Eu sempre falo que tive no decorrer da vida cristã muitas dificuldades. E como temos também, como todo ser humano, pela misericórdia de Deus, o Senhor me fez me formar engenheiro da computação. Não foi nada fácil. Aquela faculdade de 6 anos, porque repeti um ano, não tenho vergonha de dizer isso, era muito difícil. Mas eu ouvia constantemente ataques de pessoas lá da faculdade dizendo: quem você pensa que é, cara? Para fazer um curso desse, você não vai ter condição de chegar até a isso. Eu falei: eu vou, porque eu estou com meu Deus é grande, meu Deus é tremendo. A partir do momento em que Ele me dá a condição de escolha, eu escolho o melhor para a glória e louvor do seu santo nome, aleluia. Me formei com muita dificuldade e falo isso para a glória de Deus e louvor do nome do Senhor. Em um determinado tempo trabalhando, amados irmãos, na área de TI. Aí todo mundo pensa, quem trabalha na área de TI tem muito dinheiro, tem nada. Quem trabalha de TI ganha muito, ganha nada. Pergunte muitos funcionários aí da área de TI, ganha nada. Muitas ilusões. Tem um caminho a chegar
muitos esforços e muitas outras coisas. Mas não posso reclamar daquilo que Deus havia me dado, me concedido. E um dia eu estava trabalhando na empresa. Pela misericórdia de Deus, já vou fazer 16 anos nessa empresa. E um dia eu trabalhando ali, pastor, nos primeiros anos, eu não tinha convênio para os meus filhos. E pode fazer uma pesquisa aí, a maioria das pessoas que trabalham na área de TI, as empresas não dão convênio para toda a família. Dá às vezes para você. E um dia eu fiz um propósito com Deus. Senhor, está errado esse negócio. Eu não posso ter convênio passando nos bons hospitais e os meus filhos passando nos matadouros. Desculpa a expressão, os matadouros, hospitais públicos com muita dificuldade. Lá em São Paulo a gente falava, tem hospitais que são matadouros, você chega vivo e não sai vivo de lá, você morre. Aí veio meu primeiro filho, PCD, com muita dificuldade. E o Espírito Santo falou, faz um ato de fé. Coloca teu filho já direto para ser descontado no Olerite, teu convênio. Naquela época, por pessoa era muito caro. Porque se você começar a pagar, no meio do caminho você desiste, aí volta de novo, começar a pagar, aí vai passar, não dá certo. Já tinha feito algumas tentativas. Ser humano como nós somos, na luta, no dia a dia, coloquei. Isso praticamente em maio, em junho. No final do ano foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada cobrando no meu Olerite. E eu fiquei preocupado. Meu Deus, o que está acontecendo? Se eu vou ligar no RH e perguntar, porque senão se vier descontar tudo de uma vez no final do ano, vai me pegar de surpresa. Liguei, expliquei. E a moça do RH falou, Erisvaldo, por que você nunca colocou seus dependentes aqui? Eu falei, porque ninguém falou. Não, mas teu contrato tem algo diferente. Eu falei, como assim diferente? Eu tenho mais de 5 anos de empresa, venho padecendo por causa de... Não, teu contrato tem algo diferente. Você pode colocar quantos dependentes você quiser que não vai pagar nada. E aqui dali, amados irmãos, eu engrandeci e glorifiquei o nome santo de nosso Deus, porque Deus agiu diante de provas e tentações que parecia ser impossível, e até hoje todos os meus filhos estão como dependentes, até mesmo maior de idade ainda, minha esposa, e nós passamos para a glória de Deus. Então as provações chegam, as tentações também muitas vezes vêm junto. Jesus foi ao deserto, talvez você esteja passando num deserto, um deserto que te traz muita tristeza, porque passar provações já é difícil, e tentações também já é difícil. Imagina no deserto que você está sozinho. Uma das grandes situações em que muitas pessoas estão passando nos dias atuais, nas redes sociais, é um deserto. Muitas vezes eu expresso isso para os meus filhos e para a minha família e para os meus amigos. Assim que surgiu o Facebook, eu criei uma conta no Facebook e muitas pessoas que trabalham na área de TI muitas vezes não têm as redes sociais, justamente porque eles não queriam que os filhos emergissem de imediato nessas redes sociais. E um dia meu chefe falou, por que você tem conta? Eu falei, é bom porque você, como trabalha na igreja, você conhece o perfil de todo mundo, você analisa. Ele também criou. E aquilo ali foi crescendo, amados irmãos. E de repente hoje as redes sociais está sendo um local que tem um grande ataque de Satanás na vida das famílias. Das crianças, dos adultos, dos jovens, de pastores e de muitas vezes pessoas. E uma das grandes armas, falando como um técnico aqui da área de TI, que Satanás tem atacado muitas pessoas, é a falta de educação. Pessoas que têm contatos no dia a dia. Eu estou passando por uma dificuldade e de repente eu faço uma pergunta para o Jones. Jones, permita-me usar mais uma vez o teu nome. Na rede social. Meu amado irmão Jones, você sabe me informar isso, aquilo, outro? O Jones não responde. Passa 1 dia, 2 dias. Coloca lá 2 aspas para dizer que a mensagem só recebeu, mas não leu, mas sabe que leu, porque está online, está compartilhando outras coisas e está fazendo outras coisas ao mesmo tempo e você percebe. Então o Jones não me responde. E ali eu precisando de uma ajuda, precisando de um apoio. Então no dia a dia,
será se eu chegasse ao Jones, pessoalmente, e perguntasse: Jones, Pai do Senhor, tudo bem? Como está aquela situação? Será se ele simplesmente faria como Jesus, não falaria nada quando a mulher foi até ele? Isso, amados irmãos, Satanás tem usado de um ataque muito grande no meio das igrejas, não somente aqui localmente no estado de Santa Catarina, mas há muito tempo já vindo lá de São Paulo, no Brasil, em muitos lugares. Aí você olha para um ateu, pessoas, Ricardo Boixá, que era uma pessoa que administrava um grande jornal da Rádio Band, chegou a falecer. Ele falava que deixava seu telefone disponível 24 horas para os seus ouvintes. E pegou muitas vezes seus ouvintes de surpresa, no final de ano, ia na casa deles, respondia as mensagens, mandava tudo. E era um entretenimento, uma conexão. E as pessoas exaltavam muitas vezes Ricardo Boixá por ele ser muito conhecido, mas ele não deixava de responder ninguém. E nós sabemos que há uma diferença com uma pessoa que tem muitos movimentos no dia a dia. É quase impossível responder todas, e nós sabemos disso. As situações a gente vê, muitas vezes são pessoas que muitas vezes por mal educação de propósitos, que chega e diz: não vou responder. E a pessoa sente, o crente lá do outro lado sente. Amados irmãos, vigiemos e oremos, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades dos ares, que muitas vezes têm aos poucos invadido os corações de muitos, e fazendo muitas vezes situações que os crentes começam a brigar entre si, e muitas vezes vão se machucando, se afastando da presença de Deus, e não conseguem entender quando está tudo no seu coração pesado, e muitas vezes não conseguem entender por que estão se afastando, mas muitas vezes rancores invadindo o seu coração, a sua alma, por causa de pequenas coisas, Satanás embaraçando as vidas de muitos. Então o apóstolo Paulo repreende a todos: olha, vós que estáis rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixai-vos os embaraços que estão de perto, vos rodeiem, segui a Cristo e prossigamos em conhecer o nosso Senhor e Salvador. Redes sociais, milhões de pessoas, milhares de pessoas, dezenas, centenas, que você muitas vezes tem. Mas muitas vezes você está no deserto. E muitas vezes, eu como porta-voz de Cristo, não termino dando atenção especial que deveria dar. Respostas, nunca vindas. E as pessoas começam a olhar diferente de um olhar para o outro. Amados irmãos, eu quero dizer para você que se você está agindo dessa maneira, olha, não era intenção, não tenho intenção de maneira nenhuma magoar ninguém. Mas pare para pensar que talvez você tenha uma pessoa do seu lado, precisando de ajuda, passando no deserto, e ele está procurando ajuda sua, procurando ajuda de A, de B, e muitas vezes por você não responder, você termina muitas vezes jogando mais essa pessoa no deserto. É hora de despertarmos, igreja, é hora de clamarmos ao Senhor, pedir ajuda do céu, porque quando estamos plenos do Espírito Santo de Deus, temos autoridade para nos revestir da couraça de Deus e desfazer todas as obras de Satanás. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Satanás tentou Jesus Cristo em áreas comuns dos seres humanos. E aqui eu já vou para o término dessa mensagem. Satanás tentou Jesus Cristo na fome. Porque no versículo 4, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele pediu para falar a Jesus se ele estava com fome, que transformasse aquelas pedras em pães. E a tentação da fome, em paralelo, fome corresponde à necessidade. É uma tentação muito difícil de você passar ou de provações. Porque a necessidade e a fome, ela envolve um contexto muito grande, principalmente com família. Mas é necessário, amados irmãos, estarmos com a palavra de Deus encravada em nosso coração, para que assim como Jesus Cristo repreendeu Satanás, podemos ter autoridade no seu nome para repreender todas as astúcias e ciladas de Satanás e seus adébitos. Satanás usava a palavra de Deus fora de contexto e Jesus Cristo rebatia com contexto.
Então a próxima tentação que Satanás veio com Jesus Cristo foi sobre a autoconfiança, tentar a Deus. Muitas vezes quando você está cheio, pleno do Espírito Santo, muitas vezes o ser humano, ele recebe uma alta confiança e um perigo de ter autoconfiança. Vamos aqui para o versículo 6, ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçar nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Quando estamos plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, pensamos que muitas vezes somos invencíveis, fazemos desafios que parecem aos nossos olhos tudo se romper, mas logo muitas vezes as provações, as tentações nos faz cair, para ver que nós não somos super-homem, aleluia! Que quem é poderoso em nossa vida é Deus, é Ele quem cuida de nós, é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas, é Ele que determina a vitória para a glória e louvor do seu nome, aleluia! Provação na fome e necessidades, provação na autoconfiança, no tentar a Deus, provação no poder e glória. Homem cheio do Espírito Santo e pleno do Espírito Santo. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorás e só a Ele darás culto. Glória e poder. Amados irmãos, toda a glória e todo o poder, toda a honra foi dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Homens que muitas vezes têm poder de demitir pessoas, de adquirir bens, de incluir pessoas onde queres, muitas vezes estão sendo tentados e provados para ver como administram estes poderes. O poder vem do alto, o poder vem de Deus, é Ele que dá, é Ele que tira, porque Daniel falou que todos os reis, somente o Senhor que movimenta, é o Senhor que coloca, é o Senhor que levanta, é o Senhor que tira. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra, amados irmãos. Você esteja passando uma provação, você esteja passando uma tentação, saiba que Deus não perdeu o controle da situação. Deus tem cuidado de ti, Deus tem cuidado da tua família. Se você passou essas semanas com muita dificuldade ou com muita abundância, saiba que Deus está no controle de tudo isso, para a glória e louvor do seu santo nome, aleluia. Poder e glória. Existe uma diferença entre a fama e o sucesso. Sucesso é algo que dura. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Você olha para trás e vê pessoas há 40, 50 anos. Talvez não estejam nos maiores púlpitos, talvez não estejam nos maiores congressos. Mas a pessoa está servindo ao Senhor. Essa pessoa, aos olhos de Deus, ela está conseguindo sucesso porque ela está permanecendo firme. Fama é temporária. Tudo se passa. As pessoas, quando menos espera, pensam que estão famosos, mas você olha há 2 anos atrás, você não sabe quem é. Você olha 2 anos na frente, também sumiu como fumaça. Então a pergunta é: quer ter sucesso na presença de Deus? Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém, amados irmãos? Deus Pai Todo-Poderoso, em Tuas mãos entregamos os Teus servos, Senhor. Os Teus filhos, o Teu povo que aqui estão na frente, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, concede vitória. Pai amado, talvez, Senhor, os Teus servos estejam passando por desertos, dificuldades, Senhor, que não conseguem entender, Senhor. E o inimigo de nossas almas tem se aproveitado da oportunidade, meu Deus, para tentar os Teus servos, para fazer com que recuem. Mas neste momento, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, a Tua provisão, a Tua providência, Pai. Tome em Tuas mãos, Senhor, os Teus servos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra ministrada, Senhor. Concede vitória para a Tua igreja, em nome de Jesus, Senhor.